Olá a todos! Hoje iremos falar sobre motivação e satisfação no trabalho. A motivação acaba por ser um tema que é transversal a várias unidades curriculares, contudo, iremos de algum modo tentar apresentar algumas teorias diferentes daquelas das quais vocês terão falado noutras unidades curriculares. Então, o que é a motivação? A motivação acaba por ser o conjunto das forças energéticas que têm origem quer no indivíduo, quer fora nele, e que dão origem ao comportamento do trabalho, determinando a sua forma, direção, intensidade e duração. Ou seja, nós podemos dizer que a motivação é uma força interna que vai regular todas as nossas ações e pode ser causada por motivos internos ou motivos externos. E então, o que é isto de motivo? Quando falamos em motivos, estamos a referir àquilo que nos predispõe para uma atividade. É o que determina o nosso comportamento, nomeadamente a hereditariedade, o meio, personalidade, experiências passadas, e aquilo que de algum modo ativa o comportamento que visa a satisfação de necessidades. Começamos por fazer uma tipologia em termos de motivos, e temos motivos básicos ou primários que dizem respeito à satisfação das nossas necessidades básicas, a alimentação, bebida, o sono, o descanso. Depois motivos sociais, associados às necessidades afetivas, motivos para a estimulação sensorial, a necessidade de quebrar a rotina, desafiar limites, correr riscos, e motivos de crescimento, necessidades de realização pessoal e elevar o nível de competência realizando tarefas cada vez mais complexas. Na verdade, acaba por ser a força geradora do nosso comportamento. De um modo geral, todas as teorias no que diz respeito à motivação circulam em torno de alguns elementos. Um elemento de estimulação, as forças energéticas que são responsáveis pelo desbloqueio do comportamento. O elemento da ação e do esforço, ou seja, o comportamento que é observado. Um elemento de movimento e persistência, o prolongamento no tempo do comportamento motivado. Aliás, na origem da palavra motivação está mover, colocar em ação. E um elemento de recompensa, o reforço das ações anteriores. Falamos de dois tipos de motivação. A motivação intrínseca refere-se aos comportamentos de trabalho que são estimulados pelo entusiasmo que o trabalho em si mesmo suscita àquele que o executa. Tem aqui um exemplo: um empresário milionário continua a trabalhar arduamente pelo prazer que resulta da sua atividade. E a motivação extrínseca refere-se aos comportamentos de trabalho que as pessoas levam a cabo com a finalidade de obter alguma recompensa material ou social, ou ainda para evitar alguma forma de punição. A motivação extrínseca desaparece logo que seja retirado o fator motivador externo. Na situação organizacional, o comportamento humano é motivado por um conjunto de necessidades variáveis e que estão em constante evolução. Algumas das teorias motivacionais, teorias de conteúdo e teorias de processo, teorias gerais e teorias organizacionais. A teoria das necessidades de Maslow, McClellan, da Delfer, teoria de Herzberg, das características da função de Ekman e Oldman, da equidade de Adams, modificação do comportamento, de objetivos, das expectativas e da avaliação cognitiva. As teorias de conteúdo procuram explicar a motivação através da análise dos fatores motivadores, ou seja, o que é que efetivamente motiva as pessoas. As teorias de processo analisam a motivação de uma forma mais dinâmica, procurando essencialmente responder a estas questões. Como é que se desenrola o comportamento motivado? Como é que se cria e sustenta a motivação ao longo do tempo? Qual o processo que conduz as pessoas a aplicarem mais energia e esforço nas tarefas? As teorias gerais dizem respeito a todas as aspirações genéricas do ser humano, não se centram exclusivamente no trabalho, discutem um conjunto de necessidades que são gerais a qualquer ser humano e que percorrem a sua vida, mais uma vez, não se limitando ao trabalho. As teorias organizacionais acabam por incidir diretamente sobre o comportamento organizacional e, consequentemente, pelo trabalho. Vamos falar aqui e aprofundar duas teorias, que é a teoria dos motivos de McClellan e a teoria bifatorial de Herzberg. Em termos de teoria de McClellan, o que ele refere é que, de facto, podemos encontrar três motivos que estão na base da satisfação, efetivamente, das pessoas. O poder representa uma orientação para o prestígio e a produção de impacto no comportamento ou emoção das outras pessoas. A afiliação representa uma preferência por relações mais amistosas
e mais quentes tendem a agir as pessoas de uma forma mais cooperativa e o sucesso representa uma orientação para a excelência mais centrada no indivíduo, uma preferência por riscos moderados, procura de feedback, tendo em vista um melhor desempenho. Então, podemos perceber que quando o indivíduo está ou assume um motivo que assenta no poder, procura controlar ou influenciar outras pessoas e dominar os meios que lhe permitem exercer essa influência, tenta assumir posições de liderança, preocupa-se com o prestígio, assume riscos mais elevados. A filiação procura relações interpessoais fortes, faz esforço para conquistar as amizades, para se sentir bem com as pessoas, procura muito a aprovação dos outros. Quem se guia pelo sucesso procura alcançar sucesso perante uma norma da excelência pessoal, toma iniciativa, responde positivamente à competição, assume riscos moderados e relaciona-se preferencialmente com peritos. A teoria dos motivos evidencia ou revela algumas diferenças culturais e também de género. Ou seja, as pesquisas sugerem que tradicionalmente as mulheres são mais afiliativas do que os homens e menos orientadas para o sucesso, ou seja, concentram-se mais nesta perspectiva da afiliação. Contudo, as mulheres gestoras denotam perfis mais masculinos do que os gestores do sexo masculino e os alunos que frequentam cursos de educação de infância denotam um perfil mais feminino do que as suas congêneres. Em Portugal, e no que diz respeito aos portugueses, e pelo facto de termos uma grande predominância de PMEs, verifica-se uma grande necessidade de afiliação, devido também às características muito familiares e influenciada pelas relações de vizinhança. Depois temos a teoria bifatorial de Herzberg. Portanto, esta acaba por ser uma teoria organizacional. Segundo ele, existem dois fatores que são importantes contemplarmos e considerarmos no que diz respeito à motivação. Os fatores higiênicos são fatores determinados pela empresa, estando fora do alcance do colaborador e que, de acordo com o autor, não são determinantes para gerarem motivação. Ou seja, referimos-nos, por exemplo, às condições efetivamente de trabalho, que, de facto, se forem ótimas, evitam a insatisfação, contudo, se forem precárias, levam à insatisfação. O que acontece é que, quando nós temos boas condições de trabalho, rapidamente nos habituamos efetivamente a esta condição e, portanto, por si só, funcionam como um fator efetivamente de satisfação. Contudo, acaba por ser muito temporário, ou seja, é no momento em que as pessoas contactam com esta realidade, porque depois há a questão da adaptação e faz com que já não seja tão valorizado e por esse motivo não seja de alguma forma motivador porque é dada quase como adquirida. Contudo, se alterarmos estas condições, no que diz respeito, por exemplo, às condições de trabalho, tal como aqui diz, poderão produzir insatisfação. Depois temos os fatores motivacionais que acabam por estar relacionados com o próprio colaborador e que podem ser controlados efetivamente por ele. Os fatores motivacionais prendem-se com conteúdos do cargo, o trabalho, a realização, reconhecimento, progressão, responsabilidade e os fatores higiênicos muito com o contexto, condições de trabalho, administração da empresa, salário, relacionamento com a hierarquia e os próprios benefícios. O elemento comum a todos os fatores higiênicos é o facto de estarem relacionados com o ambiente de trabalho e aquilo que vos dizia, a sua duração temporal revela-se por vezes limitada. Porquê? Porque uma mudança nas condições de trabalho pode ser valorizada imediatamente, mas rapidamente passa a ser vista como adquirida e a não ser tão valorizada. A primeira contribuição desta teoria está na constatação de que as atitudes positivas e negativas não seguem o mesmo percurso, ou seja, isto quer dizer que muitas das vezes as pessoas, quando tentam motivar as pessoas, tentam melhorar em termos dos fatores e da motivação extrínseca e não é esta que constitui de algum modo a excelência no que diz respeito à própria motivação. Tal como aqui diz, é importante perceber que é necessário mudar muitas das vezes questões associadas ao trabalho em si e não tanto à mudança do ambiente em termos de trabalho. Depois, esta teoria também nos apresenta uma contribuição interessante no que diz respeito às funções. Podemos falar em alargamento, acontece quando a um colaborador é conferido um número de tarefas maior, contudo, no mesmo nível em termos de responsabilidade, e falamos de um carregamento horizontal da função, e o enriquecimento,
que consiste na assunção da realização de tarefas com um nível de responsabilidade superior ou um carregamento vertical e que de algum modo permita aos trabalhadores a definição dos seus próprios prazos de execução, decisão de como fazer o trabalho, a qualidade do trabalho e a aquisição de novos conhecimentos. Portanto, perceber que é importante retermos o facto de haverem diferentes motivos no que diz respeito à própria motivação e subjacentes à motivação dos trabalhadores e considerarmos que esta motivação pode assentar muito em motivos externos, ou seja, extrínsecos, ou motivos intrínsecos ao próprio indivíduo. Quando falamos de insatisfação no trabalho, este acaba por estar normalmente mais próximo dos resultados afetivos e das cognições de uma questão de produtividade, ou seja, um estado emocional positivo ou de prazer resultante da avaliação do trabalho ou das experiências proporcionadas pelo trabalho, um conjunto de sentimentos e crenças da pessoa sobre o seu trabalho. A atitude face ao trabalho acaba por ser bastante complexa e determinada por muitas variáveis. Nem todas as pessoas que realizam o mesmo tipo de trabalho estão igualmente satisfeitas e existem determinados grupos para os quais são identificados alguns padrões de satisfação no trabalho. Causas da satisfação. Genericamente existem duas grandes categorias: as determinantes organizacionais, as que se relacionam com a organização e o desempenho no trabalho, e as pessoais, que se relacionam com as características pessoais dos próprios trabalhadores. Determinantes organizacionais, falamos do tipo de supervisão, realização de um trabalho mentalmente desafiante, clareza da função, conteúdos da função, recompensas, boas condições de trabalho e relacionamento entre colegas. Ligado à supervisão, interessa reter as questões associadas, por exemplo, ao tipo de liderança, que muitas das vezes poderá fazer com que as pessoas se sintam mais ou menos satisfeitas, tendo em conta o tipo de liderança assumida pela chefia e também o grau de participação no processo de tomada de decisão por parte dos trabalhadores. Em termos de determinantes pessoais, podemos falar do tipo de personalidade, portanto, e aqui temos pessoas com tipos de personalidade congruentes com a vocação escolhida devem achar que têm talentos e capacidades certas para ir ao encontro das suas exigências no trabalho e estas terão provavelmente maior sucesso e, portanto, devido ao seu sucesso, têm a maior probabilidade de alcançar uma elevada satisfação em termos de trabalho. A inteligência emocional, a capacidade das pessoas gerirem as suas próprias emoções. Vamos ver de seguida o que é que podemos falar um pouco mais sobre isto, a gestão até do próprio stress. As pessoas com maior capacidade para compreenderem as suas emoções estão aptas a tomar as melhores decisões, acabam por, de algum modo, ter um maior controlo emocional e, portanto, de alguma forma têm menos conflitos interpessoais e, por isso, acabam por gerir melhor as suas emoções. A satisfação geral com a vida, quanto mais satisfeitas as pessoas estão com os aspectos da vida extra-trabalho, tanto mais satisfeitas elas tendem a estar com o trabalho, portanto, de alguma forma acaba por ser contagioso. E agora respondermos a esta questão. Um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo? Na verdade, aparentemente responderíamos efetivamente que sim. Porquê? Pelo facto de, se as pessoas estiverem bem com elas próprias, de algum modo serão efetivamente mais produtivas. Contudo, a investigação não apoia de forma consistente. As funções que os indivíduos desempenham são por vezes tão estruturadas que não é possível obter variabilidade individual suficiente para que as diferenças interindividuais de satisfação resultem em diferenças efetivas de produtividade. E o prazer com o trabalho pode, por vezes, traduzir-se em maior criatividade e outras formas de flexibilidade cognitiva, alguns destes fatores que não podem ser medidos com quantidade, qualidade, efetivamente, em termos de produção. Parece também serem outros os fatores motivadores de produtividade. A afetividade positiva, indivíduos entusiásticos, ativos, fortes e animados tendem a possuir um bom sentido em termos de bem-estar, veem-se a si próprios como agradáveis e comprometidos em termos das relações pessoais e de êxito e normalmente serão mais produtivos. Portanto, a autoconfiança é de facto muito importante. Maior satisfação dos empregados gera de algum modo maior motivação
uma elevada qualidade de serviço por comparação com as expectativas do consumidor, maior satisfação do cliente, maior volume de negócio e melhores recompensas, maior satisfação acaba por ser, de algum modo, esta a roda em termos da própria qualidade, que assenta muito na satisfação. Quando se sentem satisfeitos, os colaboradores ficam mais motivados, maior motivação produz um nível de qualidade de serviço que ultrapassa as expectativas dos clientes, a superação das expectativas resulta numa maior satisfação dos clientes e, consequentemente, num maior volume de vendas. Este incremento das vendas vai originar melhores recompensas e condições materiais, de onde advém maior satisfação dos empregados, assim suscitando a repetição do próprio ciclo. Portanto, e tudo assenta muito na satisfação. Consequências e respostas à insatisfação. A saída, as pessoas tendem a abandonar as organizações a título definitivo. A voz dos indivíduos permanecem, mas expressam o seu descontentamento e sugerem a introdução de mudanças. Lealdade. A permanência na organização não implica a quebra de lealdade, mas o comportamento é fundamentalmente passivo. E negligência. A permanência é acompanhada de desinteresse generalizado perante a organização e o trabalho. E com certeza vocês conseguem identificar algumas situações ou algumas pessoas à vossa volta na qual já observaram, ou sobre as quais já observaram estes tipos de comportamentos. Desta forma, terminamos esta sessão. Muito obrigada.